Zona de conforto. Já pensou que talvez seja mais desconfortável estar na zona de conforto do que sentir-se e permanecer confortavelmente? É, parece um pouco ilógico, mas aqui você vai ver que faz muito sentido. Por que a gente precisa tratar sobre zona de conforto? É muito natural nosso a gente buscar esse tipo de conforto, seja nosso trabalho, relacionamento, vida pessoal, atividades, lazer, tudo. A nossa tendência é estar confortável, né? Tanto financeiramente, amorosamente, familiarmente, todos os âmbitos. Não tem como. A gente tende para isso. Se a gente tende para o conforto, por que então eu preciso sair disso? Eu preciso me colocar ao risco, estar desconfortável, né? Parece um pouco ilógico. Só que tem muito sentido quando a gente entende e vê que se naturalmente nós buscamos a zona de conforto porque a gente quer o mais fácil, de fato, o mais confortável e o que dê menos estresses e problemas, ok, é um caminho bom? Até que é. Mas é o melhor caminho? E essa é a pergunta. Por quê? Quando a gente fala sobre estar confortável, é uma coisa boa, mas não necessariamente tem um retorno positivo. Porque assim, vamos imaginar que eu tenho um grande problema de compulsão alimentar e é confortável, né? É muito gostoso comer. Principalmente doce à noite. Maravilhoso. Zona de conforto. Eu faço isso todo dia, como, vou e tal. Qual que é o problema? Quais são os prejuízos que não mexer nisso e ficar confortável me traz? É isso que eu preciso parar para pensar. Porque o conforto, sim, beleza, é legal. Mas será que isso está me trazendo mais prejuízo do que benefício? Porque se tiver, aí então eu tenho que mudar e alterar essa percepção do que seria de fato conforto, né? Se a gente for usar esse exemplo da compulsão alimentar, a gente tem aí sobrepeso, diabetes, pressão alta, culpa, né, náusea, ansiedade, depressão, vários fatores que podem tanto originar esse tipo de comportamento, mas também serem resultados de uma compulsão. Qual a questão, então, a partir daí? É entender que essa pequena zona de conforto que eu tenho talvez não seja positiva, como eu acho que é, como é gostoso comer. O que eu preciso fazer, então, a partir daí? Aumentar a minha compreensão de que eu não posso permanecer assim, porque os prejuízos que eu vou ter a longo prazo, e até médio ou talvez curto, vão ser muito maiores do que o benefício do bem-estar, da saciedade, que ela não existe, tá? Na maioria dos casos, de comer. Olha que ponto interessante, né? Sim, então a gente tem que se policiar. Eu preciso sair da minha zona de conforto constantemente. Porque talvez com essas pequenas mudanças, não estar na zona de conforto seja o meu próprio conforto. Ó, oh, irônico, não é? Sim, irônico. Mas a proposta é entender o seguinte: a nossa zona de conforto muitas vezes ela está muito associada e atrelada a comportamentos, hábitos e com consequências muito ruins e negativas. Ah, eu não quero falar para os meus pais sobre a minha homossexualidade porque eles não vão me aceitar. E consequentemente eu vou sofrer sozinho, ou eu então nunca vou entrar num relacionamento sério, porque eles vão ter esse tipo de julgamento, então eu vou me privar de uma parte da minha vida para que eu não viva.
zona de conforto. Será que o prejuízo ele realmente tem que existir? Será que eu não posso de fato resolver as minhas questões e a partir daí viver aquilo que eu tenho para viver sem ter que ficar me escondendo ou ter que ficar me culpando ou tendo diversos tipos de consequências por estar confortável? Esses são pontos interessantes. Quer usar um exemplo mais simples ainda? Estudar, né? Não estou falando de vestibular, estou falando de estudar, estudar mesmo, seja escola, faculdade, vestibular, pós-graduação, assuntos diversos aí que você tenha para estudar ou tenha interesse. Eu preciso quebrar essa zona de conforto para que eu aprenda mais e, consequentemente, ter mais disciplina para sentar o meu bumbumzinho na cadeira e ler o que eu tenho que ler, assistir a aula que eu preciso, estudar o que eu preciso, anotar, fazer resenha, seja lá o que for, exercício. Mas, consequentemente, uma coisa que existe em todas as questões é o fazer. Eu preciso fazer, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso dar um passo, eu preciso ir lá fora. Ah, mas eu vou me molhar, mas vai dar errado, mas eu vou ficar desconfortável, eu vou ser visto, notado pelas pessoas, elas vão me julgar. Ok, dependendo da situação, isso pode acontecer muito e provavelmente até aconteça. Mas o ponto é, ainda assim, compensa a gente viver na sombra de uma máscara de quem a gente não é? Essa é a grande questão. Hoje a gente tem os nossos pecados muito bem guardados. É tudo muito velado. Porque eu passo a imagem que eu quiser. Eu posso estar falando aqui e ser, sei lá, um serial killer, psicopata, e ninguém vai saber. Se a gente tem toda essa maquiagem que a tecnologia, que o mundo nos fornece, é muito fácil eu me esconder. É muito fácil eu não falar os problemas que eu enfrento. É muito fácil eu fingir ser paciente quando eu sou muito explosivo, né? Nesse ponto, a clareza e a transparência são muito importantes. Um exemplo claro disso é o nosso querido Big Brother, né? Eu não gosto de falar muito nesse assunto porque a proposta não é ganhar visibilidade por outra coisa, né? Como se eu fosse uma sanguessuga. E também que não vale a pena. Mas olha as decepções que as pessoas tiveram no início do programa ao verem que os seus ídolos, entre aspas, eram pessoas extremamente superficiais e não condiziam em nada com aquilo que eles pregavam, que eles falavam nas mídias, suas interpretações, papéis, músicas, etc. Porque de fato é muito fácil me esconder atrás de uma máscara. É muito fácil esconder o meu pecado, o meu erro, o meu problema, a minha questão, a minha dúvida. E guardar isso a sete chaves aqui dentro e deixar. E enterrar aquilo como se fosse uma coisa que ninguém nunca fosse descobrir mais. E é aí que a gente se engana. Porque nesse quesito as coisas incomodam. As coisas voltam à tona. E talvez o sofrimento que você tenha hoje não sejam por questões atuais. Talvez sejam por problemas que você teve no passado que você não resolveu. Situações que você não esclareceu e hoje ainda te incomodam. Não adianta eu enterrar o problema vivo achando que ele vai morrer asfixiado lá debaixo da terra, porque ele não vai.
vai se debater, vai fazer barulho, vai gritar. Pode estar a 5, 10, 20 palmos debaixo da terra. Ele vai gritar e você ou alguém vai ouvir. Então não tem como a gente tentar esconder as coisas. Mas a nossa zona de conforto muitas vezes é muito maior do que a nossa vontade e força para resolver. Por isso, o incentivo de que você não acumule mais nada, mas resolva a sua vida sem que maiores prejuízos aconteçam. Porque é isso que a gente vê muitas vezes, né? Não só em relação à clínica, mas qualquer médico que você vá. Quando que a pessoa procura o médico? Quando o problema já está instaurado, quando a doença já está pronta, quando o negócio ali já está muito feio, está em estado terminal. Por que não procurou antes? Por que não fez um check-up? Porque acha que não precisa, porque está confortável. Aquele pensamento, né? Quem não procura, não acha, e quem procura acha, então eu não vou fazer um check-up da minha saúde, porque senão eu vou achar alguma coisa que eu não sabia e isso vai me trazer maiores problemas. Beleza, então aí você morre e não sabe o porquê. Exato. A proposta que a gente precisa entender é que as coisas no nosso mundo, elas são bem parecidas em muitos aspectos. Então, da mesma forma que se eu compro um carro, eu preciso levar ele no mecânico para fazer revisão, não porque o carro é uma porcaria e ele vai quebrar, mas porque eu preciso fazer revisão para justamente ele não quebre. Por que a minha saúde seria diferente? Pô, uma máquina que em tese não era para dar problema, ainda assim dá problema. Nós, meros seres humanos, já cheios de problemas, e às vezes até a gente nasce com algum tipo de deformidade, a gente não procura ajuda. Engraçado, né? Então, nesse ponto, a proposta é: avalie a sua vida, veja quais áreas. Talvez você nem perceba, talvez está lá no fundo, o negócio está tão enterrado que hoje nem é uma coisa que você se lembra mais. Mas quais áreas da sua vida, de fato, estão pendentes? O que você precisa resolver? O que você precisa mudar? Tenta colocar isso num papel. Isso eu preciso resolver. Como que eu faço? Eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. Se eu sei o que eu preciso fazer e eu sei como fazer, o que você está esperando então para começar? Talvez uma ajuda, talvez um empurrãozinho, talvez um desafio, talvez uma insistência, talvez esperar que algo pior aconteça para você fazer? Sim. Não se sinta culpado por ser dessa forma. Porque muitas das vezes a rotina que a gente leva é uma rotina tão cansativa e estressante que a gente não tem força mais para lidar com os nossos próprios problemas, os nossos próprios medos e anseios. Hoje a gente está partindo por uma nova era onde tudo nos cansa tanto, a ponto de eu ligar o modo automático, o clique, né? Aquele filme do Adam Sandler, e querer só que o tempo passe. Não pensar mais, não viver mais, não aproveitar mais aquele olhar de apatia, né? De distância. Mas não precisa ser desse jeito. Nós temos possibilidades, nós temos oportunidades. E a informação, a tecnologia, o avanço da medicina trouxe muita coisa. Mas o principal depende de você.